aula de hoje é sobre vírus. Os vírus são seres que não são classificados naquela classificação tradicional que a gente conheceu, de reino, filo, classe e ordem. Os vírus não se enquadram. Por que motivo que os vírus não se enquadram? Porque eles são acelulares, isso significa que eles não têm célula. Então, eles são chamados de partículas infecciosas não celulares, porque todos os vírus são patogênicos, todos os vírus causam infecções, sejam infecções em seres humanos, em outros animais, em plantas ou em bactérias. Quem tem herpes sabe que o vírus não fica o tempo inteiro ativo no corpo causando lesão, né? A herpes labial, por exemplo, se você está com uma ferida, transmite o vírus, mas se você não tem a ferida, você não está transmitindo o vírus. O que acontece é que o vírus, ele fica cristalizado no corpo da pessoa, fica lá adormecido. Se a pessoa tem uma situação de estresse ou alguma coisa que desperte o vírus novamente causa os sintomas da doença. Tu trata os sintomas e o vírus novamente adormece. Mas ele permanece no corpo do indivíduo durante toda a vida da pessoa. Só que ele está inativo, ele está cristalizado. Os vírus, eles são altamente mutantes. Eles têm a capacidade de transformar o seu material genético, seja ele o DNA ou RNA. Mas os vírus que têm RNA, eles são mais mutagênicos, ele tem maior capacidade de mutação. Eles se adaptam facilmente a novas situações e por isso eles são seres incrivelmente bem desenvolvidos e adaptados para vários tipos de situações. Os vírus, eles são visíveis apenas à microscopia eletrônica. Isso significa que no microscópio comum, microscópio óptico, a gente não consegue enxergar, porque os vírus são pequenos, eles são microscópicos, mas a ponto de o sistema de lentes do microscópio óptico nem enxergar. Então, antes de existir o microscópio eletrônico, que usa feixe de elétrons, não tinha como ver os vírus. Então, os vírus não eram nem considerados seres existentes antes de 1950. Nesse slide, a gente vê ao fundo, né, aqui no fundo, uma imagem de microscopia de um vírus chamado tupanvírus. Tá? Essa imagem foi uma imagem premiada porque ele é um vírus bem grande, considerado em consideração a outros vírus. E a imagem central é a imagem de um microscópio eletrônico, né? Então ele usa feixe de elétrons, esse microscópio eletrônico é um microscópio eletrônico de varredura, que ele consegue tirar foto de um ser completo, e aí ele manda a imagem para o computador, onde a gente enxerga essa imagem, né? Pode enxergar também pelas oculares, mas a gente enxerga por ali. Então, não usa lentes, e sim usa feixes de elétrons para aumentar os seres a serem vistos, né, as estruturas a serem observadas no microscópio eletrônico. Bom, os vírus, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa? Primeiro, parasita é um indivíduo que precisa de outro ser para sobreviver. Então, ele precisa de um hospedeiro. Normalmente, o parasita faz mal ao hospedeiro em benefício próprio. Intracelular, dentro da célula. Então, esse parasita está dentro da célula. E obrigatório significa que só vai ter atividade vital quando estiver dentro de uma célula. Então, ele não tem como ter vida fora da célula, ele não tem como se reproduzir fora da célula. Então, os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, porque eles só conseguem ter a sua atividade vital manifestada, sua reprodução, quando estão dentro de uma célula hospedeira, dentro de uma célula viva. Seja uma célula de animal, seja uma célula de uma planta, mas ele tem que estar dentro desta célula. A constituição dos vírus. Bom, os vírus, eles são constituídos, então, principalmente de uma cápsula. Essa cápsula é chamada de capsídeo, é uma cápsula proteica. O vírus é praticamente proteína. Então, uma cápsula proteica, o material genético interno, que pode ser o DNA ou RNA. No caso deste
vírus aqui, então a gente tem o capsídeo, que é a cápsula proteica, um envelope que protege o material genético, que é o DNA, e as glicoproteínas, que é por onde esse vírus normalmente se fixa ou chega na célula. Esse vírus aqui, ele é um bacteriófago, é um vírus que atinge apenas bactérias. Ele vai ter uma cápsula, que é o capsídeo, né, o DNA, essa estrutura é chamada de cabeça, e essas estruturas todas aqui são fibras de proteínas, a cauda e as fibras proteicas. Esses dois exemplos, então, tem um vírus que é envelopado, então ele tem um envelope por cima do capsídeo, e aí a gente chama toda a estrutura, capsídeo mais material genético, de núcleo capsídeo, e dentro tem um ácido nucleico, DNA ou RNA. E esse aqui é o vírus nulo porque ele não tem um envelope viral. Então, os vírus são basicamente desta forma que estão aqui colocados. Um bacteriófago, um vírus como o corona, por exemplo, e os vírus envelopados ou vírus nus. Os vírus podem ser classificados em dois tipos. Os vírus de DNA, que são chamados de adenovírus, ou os vírus de RNA, também conhecidos por retrovírus. Os retrovírus, eles são muito mais mutagênicos, eles têm muito maior capacidade de mutação, como já foi dito antes. Aqui, representados os vírus de DNA, o adenovírus, o vírus da gripe, o vírus da hepatite, o bacteriófago, que são os vírus que atacam as bactérias, os vírus da herpes e os papilomas vírus que causam o HPV, ou condiloma acuminado. Os retrovírus, né, os vírus de RNA aqui representados, o HIV, causador da AIDS, o vírus ebola, que é um filovírus, o rotavírus, que causa diarreias graves, podem levar à morte, também os rubivírus, que são os vírus da rubéola, e o coronavírus, que é um vírus de RNA também. Os vírus e a saúde humana. Quando a gente tem uma doença em fase inicial num local, não existia essa doença e ela surge nesse local, ou faz muito tempo que essa doença não aparece e ela reaparece, a gente chama de surto. Esse surto, se ele aumenta o número de casos significativamente para muitos casos, muito a maior do que era normal para aquela região, a gente chama de epidemia. Epi significa acima e demos povo. Então, um número muito acima para aquele lugar, né? Um número muito acima de pessoas contaminadas. Já se a gente tem uma doença que fica restrita a um local por muito tempo e ela não sai daquele lugar, ela fica só naquele ambiente, só naquela região, a gente chama de endemia. Então, é dentro, é aquele, naquele lugar, naquele povo, só ali. As endemias, elas podem evoluir para epidemias, né? Eu tenho uma endemia, o número vai crescendo tanto que acaba se alastrando por outras regiões e aí acaba se tornando uma epidemia. As epidemias, elas tendem a não aumentar, porque quando a gente descobre uma epidemia, quando a gente descobre primeiramente um surto, existem várias medidas profiláticas para que se impeça que aquilo evolua, né? Mas às vezes acontece. E quando uma epidemia evolui muito a ponto de atingir vários lugares do mundo, a gente chama essa epidemia de pandemia. Conhecemos várias pandemias. Atualmente, a gente tem a pandemia da Covid-19, do coronavírus. Mas a AIDS é uma doença pandêmica, é uma doença que ocorre no planeta inteiro. Também a tuberculose. São exemplos de pandemia. Exemplos de endemia. A malária na região amazônica é uma endemia, porque ela ocorre somente ali. Ela não ocorre em outros lugares do país. A epidemia é quando a gente tem um número muito alto. Então, por exemplo, a gripe no inverno aqui no Rio Grande do Sul é uma epidemia. A dengue, ela é uma epidemia, principalmente nos meses de março, abril e maio. Dependendo da região que a gente está falando, mas aqui no Rio Grande do Sul, ela é uma epidemia. Vacina, imunização.
Como é que funciona? A vacina ela é produzida a partir de vírus atenuados, mortos ou partes, né, desses vírus. Isso é colocado, então, a gente recebe essa parte do vírus ou o vírus morto, enfim, dependendo do tipo de vacina, no nosso corpo, e aí a gente produz uma infecção artificial. O que acontece? A gente injeta esse antígeno, que é o corpo estranho, e a partir desse antígeno, a gente produz anticorpos. Então, o meu corpo recebe o antígeno, detecta, eu tenho um corpo estranho, eu preciso fazer alguma coisa. Então, tu produz uma infecção artificial, o teu corpo responde a essa infecção criando anticorpos. Os anticorpos, eles vão ter uma memória. A gente só tem anticorpos para aquilo que a gente conhece. Então, por exemplo, se eu nunca fui infectada por um determinado vírus, como o vírus da AIDS, eu não tenho anticorpos para vírus da AIDS. Se eu nunca fui infectado por coronavírus, eu não tenho anticorpos para Covid-19. Então, o que acontece? Eu preciso primeiro ter o antígeno, que é o corpo estranho, para depois produzir os anticorpos. E uma vez produzidos, os anticorpos têm uma memória. E aí, como é que vai funcionar a vacina? Produzir a tal da infecção artificial, e aí eu vou... quando eu tiver verdadeiramente o vírus vivo no meu corpo, eu já tenho essa memória. Então, o meu corpo vai responder mais rapidamente com os anticorpos para me defender dessa doença. Então, é assim que funciona a vacina. O nosso símbolo de vacina no Brasil é o Zé Gotinha, né? Porque ele é uma gotinha, né? Que era para ser divertido para as crianças, que é da vacina da poliomielite, que é da paralisia infantil, que é uma gota na boca e não uma injeção. Então, a importância da vacina é que ela vai fazer a produção inicial de anticorpos, não tendo verdadeiramente a doença. Claro que se eu tiver a doença, eu também vou criar os anticorpos, mas é melhor eu já ter os anticorpos prontos, para quando a doença vier, eu já responder mais rapidamente a essa doença e rapidamente me curar e passar os sintomas. Não existem remédios eficazes para combater viroses, que são as doenças virais. A gente tem como combater os sintomas. Então, por exemplo, se eu tiver uma febre, eu vou tomar um antitérmico. Se eu tiver dor, eu vou tomar um analgésico. Mas eu não tenho um remédio completamente para isso. Existem alguns coquetéis chamados de retrovirais que auxiliam. Mas eu não tenho, por exemplo, um antibiótico. Antibiótico é feito para bactérias, então antibiótico mata bactérias. Para vírus eu não tenho exatamente um remédio que mate o vírus, a gente precisa completar o ciclo de vida do vírus para que a gente se cure e tenha então a imunidade pronta e possa combater a doença, enfim, quando ela vier novamente. Eu posso pegar uma doença viral mais de uma vez, que antigamente a gente disse que não pega mais de uma vez, mas pode sim. Como os vírus são altamente mutantes, eu posso pegar novamente uma doença para a qual eu já tive. Por exemplo, todos os anos a gente se vacina para gripe. Por quê? Porque existem cepas novas. E aí a gente toma a vacina da gripe novamente, porque essa vacina ela é produzida com os vírus que foram circulantes no ano anterior. Então, a gente tem uma nova vacina para a gente poder combater essas novas cepas, esses novos vírus. Então, como os vírus sofrem mutação, a gente também precisa adequar as vacinas, né, adequar as medicações que a gente toma para esses vírus. Eu termino com essa imagem, né, como um apelo para que a gente se conscientize e que a gente faça juntos a nossa prevenção, nossa profilaxia, para que a gente possa retornar às nossas atividades de forma mais normal possível.